bem-vinda. Então, esse apoio técnico está sendo gravado, a gente sempre deixa eles no YouTube. A perspectiva é ir a gente acumulando e acrescentando conhecimento e trazendo esse conhecimento para dentro do Sistema Único de Assistência Social, tá? Então, vou colocar aqui no chat também daqui a pouco o link para o nosso grupo de WhatsApp para a gente discutir sempre entre aqui os gestores de assistência, governo federal, estadual e municipal, as questões aí de atendimento na assistência social em emergência. E o primeiro vídeo já está também lá no site, no YouTube da Rede SUAS, disponível para visualização, e em breve a gente vai colocar também a segunda gravação. E todas as apresentações, todo o material que a gente tem criado e construído, a gente coloca também no grupo de WhatsApp nosso para disseminar a informação. Tá bom? Então, esses são nossos recadinhos paroquiais de sempre. Espero que a gente consiga ir criando essa cultura para dentro da assistência social, da necessidade da reflexão aí sobre as situações, a atenção da assistência social em situações de emergência e calamidade pública. Então, sem mais delongas, vou passar para a Júnia, nossa convidada. Júnia, se você puder se apresentar e pode iniciar também sua fala. Obrigada. Boa tarde a todos. Agradeço mais uma vez o convite e a parceria do Ministério do Desenvolvimento Social, que coloca a Defesa Civil também em parceria com a Rede SUAS. Isso é muito relevante porque, especialmente nas ações de socorro e assistência às vítimas de desastres, a gente sabe que localmente, lá na ponta, no município, quem atua juntamente com a Defesa Civil local é a área de assistência social do município, né? Porque os desastres, eles acontecem no município e acometem as comunidades vulneráveis. Então, eu vou colocar aqui a apresentação para a gente falar um pouco quais são as ações de assistência que a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil tem, né, para o desastre de seca e estiagem no Brasil. Só confirma para mim, Cíntia, se está aparecendo a apresentação. Tá sim, estamos vendo. Então, como eu falei, né, a gente vai falar aqui sobre especificamente a questão de seca e estiagem, e para todos os desastres, não, para pelo menos 2 grandes grupos de desastres, nós temos uma orientação operacional interna, né, que coloca ali quais são os itens elegíveis para solicitação de recursos na área de socorro e assistência. Considerando que a gente está aqui num ambiente onde talvez nem todos tenham conhecimento do que é a defesa civil, do que são as nossas ações, eu trouxe esse primeiro conceito, né, para a gente entender o que é defesa civil e também para ampliar esse conceito de que a defesa civil é só um órgão, é só aquele órgão lá, a Coordenadoria de Defesa Civil, que tem que atuar. Não, as ações de defesa civil, elas são preventivas, de socorro, assistenciais, reconstrutivas, né, de reabilitar um cenário afetado por um desastre, também para evitar ou minimizar um desastre. Então, quando a gente trabalha na gestão de riscos, a gente está atuando com defesa civil. Quando a gente faz simulado, né, numa comunidade vulnerável, numa comunidade que vive numa área de risco, isso também é uma ação de defesa civil. E a gente sempre busca que essas ações, né, também restabeleçam a normalidade social local. O desastre tem fases, embora não seja linear assim, existe uma outra figura que eu não coloquei aqui, mas é uma figura circular, né, em que as ações, elas, né, quando o desastre termina, a gente pensa já na prevenção e na mitigação dele. Então, na fase de gestão de riscos, nós temos as ações de prevenção, que são aquelas que a gente trabalha para evitar que o desastre aconteça. A mitigação é tentar diminuir os riscos relacionados àquele desastre, né? No caso de seca e estiagem, ações que possam melhorar a distribuição de água, né? Outros componentes ali que aumentem a
o sistema de abastecimento local. E o que a gente está fazendo aqui agora, né, que é a preparação, ela é muito importante, porque a gente sabe que o período de seca e estiagem, por exemplo, para a região norte especificamente, né, está chegando já antecipado, né, em muitos estados esse ano isso se antecipou. Aqui, região centro-oeste, né, a gente também está no período de estiagem, e também os estados, né, que tem municípios na região do semiárido, também, às vezes não é o ano inteiro que aquele município ou que as áreas daquele município estão afetadas pelo desabastecimento de água e os outros efeitos que a estiagem causa para a população. Então, isso que a gente está fazendo aqui é uma reunião de preparação. A gente faz isso também a nível federal, quando a gente vai iniciar um período, ou quando a gente tem um alerta importante, né? E no caso, para chuvas, ou vendavais, né, desastres geohidrometeorológicos, a gente faz reuniões com o sistema federal e com os estados e municípios, é claro, informando, olha, a previsão é essa e a gente precisa atuar de forma conjunta e ordenada para alertar a população e salvar as vidas, né? As ações de resposta, então aqui a gente já está falando do desastre, né? Passado o desastre, ocorrido, na verdade, o desastre, a gente tem as ações de resposta, que envolvem socorro de resgate às vítimas, assistência humanitária, restabelecimento de serviços essenciais, e no momento ali imediato pós-desastre, a recuperação também, não só a recuperação falando em reconstrução, mas também, como eu falei, a reabilitação dos cenários, né? E aí são diversos, né? Várias questões sociais muitas vezes precisam ser recuperadas em áreas afetadas por desastres, sejam eles súbitos, né? Como são esses ocasionados por chuva, sejam os desastres graduais, como inundações e a seca. Passando então para as ações de socorro e assistência no âmbito de defesa civil, elas são medidas emergenciais e complementares às ações locais. As ações de preparação são importantes. O município que todo ano tem um período de estiagem, que todo ano também ou é afetado por chuvas fortes, ele precisa ter um plano de contingência, ele precisa se preparar para esses períodos, né? Fazendo ou estoques ou trabalhando a sua comunidade para que ela se torne resiliente. Então, para que no momento em que o desastre esteja acontecendo, a ação estadual e federal ela seja complementar, porque nos primeiros dias, naquele primeiro mês, o município teria que dar conta de fazer esse atendimento. Então, o que caracteriza as ações de socorro e assistência são ações de busca e salvamento, enfrentamento dos efeitos do desastre, fornecimento de materiais para assistência humanitária e também a logística de equipes, né, de resposta ao desastre, e também logística de distribuição dos materiais de assistência. Para as ações de socorro e assistência, não há necessidade de quando você vai solicitar o recurso, não necessariamente o reconhecimento federal de situação de emergência precisa estar publicado no Diário Oficial. Isso quer dizer que eu posso pedir sem ter dado entrada no pedido de reconhecimento? Não, as duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo. Então, localmente, a Defesa Civil vai fazer, né, a Prefeitura, junto com a Defesa Civil, faz a decretação, entra no sistema S2ED, né, que é o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, e dá início aos processos administrativos de reconhecimento federal, e já tendo o levantamento e a necessidade, os de socorro e assistência. Falando um pouco, então, sobre esse sistema. O Sistema Integrado de Informações sobre Desastres é a ferramenta utilizada pelo Sistema Nacional, né, de Proteção e Defesa Civil, para os municípios e estados terem acesso a solicitação de reconhecimento federal, solicitação de recursos das ações de resposta e reconstrução. Também é uma ferramenta de monitoramento nosso aqui, né, da nossa área de monitoramento e alertas, e também para envio de planos de contingência. Existe uma área pública, né, a tela inicial ali do S2ED, ele possui relatórios históricos de desastre, então, né, querendo saber, olha, o que já aconteceu aqui no meu município.
vai ter o registro lá desde que o município tenha feito o registro, né? Todas as entradas de dados são de origem local, seja municipal ou estadual. Nós aqui só verificamos a documentação e tudo mais. Então, o cadastro são dos agentes públicos que atuam nas ações de defesa civil, não necessariamente apenas a Coordenadoria de Defesa Civil, a depender das ações. É interessante também outros parceiros estarem participando do sistema, mas o cadastro ele é pessoal. Então, alguns municípios, né, muda a gestão, passa a senha para o outro. Não, o cadastro ele é pessoal porque o preenchimento dos formulários ali aparecem os nomes de quem está preenchendo, né? Então, aquela pessoa ali é o responsável legal pela informação. O que a gente pede, né, dos municípios, e aí esse apoio, né, também via assistência social, é que busquem junto à Defesa Civil do município saber se os cadastros estão atualizados. Então, tem como entrar ali e saber se você está cadastrado ou não, buscar informação, e as orientações para uso do sistema, para cadastro e tudo mais, estão no site, né? Eu deixei aqui o site do S2ID, tanto a página de acesso quanto a página de orientação que existe no site do nosso ministério. Existe o manual do usuário e também cursos de capacitação na plataforma virtual da Escola Virtual de Governo. Nós temos os cursos completos do S2ED, desde o cadastro até prestação de contas, né, de todos os recursos. E também, já fazendo também aqui um pouco de dos cursos de defesa civil, temos outros cursos também relacionados à gestão de riscos e desastres nessa mesma plataforma da escola virtual. Também, quem tiver interesse, esses cursos estão, as informações sobre eles também estão no site da Defesa Civil Nacional. Passando, então, aqui para a questão da solicitação de recurso. A gente, hoje, temos rito ordinário e sumário, mas o rito sumário ele não se aplicaria às ações de seca e estiagem, então eu vou tratar do rito ordinário, que é o que a gente tem há mais tempo, né? Então, o que a gente precisa de informação, né? A decretação local ou estadual, as informações vão ser preenchidas no S2ED, como eu disse. A solicitação de qualquer recurso ela tem que estar vinculada ao registro ou ao reconhecimento federal. Por quê? No processo de reconhecimento federal, temos as informações de danos, especialmente danos humanos, danos ambientais, que no caso da seca e estiagem são muito importantes para as nossas análises. Então, o pedido sempre vai estar vinculado a esse protocolo, a essas informações. Um ofício de solicitação, que tem um modelo no sistema, assinado de preferência pelo prefeito, e o preenchimento do formulário de solicitação, que é um formulário que é preenchido diretamente no sistema, optando pela opção recursos de assistência. Passando agora, então, quais são os itens elegíveis para preenchimento desse formulário, quais são os itens que a Secretaria Nacional trabalha via de regra. Né? Outros itens podem ser solicitados? Podem, mas passam aí por uma decisão superior do secretário nacional. A depender também da característica do desastre. Né? A gente tenta fechar um pacote de metas, mas os desastres muitas vezes nos desafiam a buscar outros caminhos, né? E de entender que aquela ação ela é necessária naquele momento e também seja revisões dessas orientações. As orientações operacionais da Secretaria, elas são parâmetros utilizados por nós, pela SEDEC. A gente orienta que os municípios coloquem os valores de referência, né, valor unitário, período de execução, a própria descrição da meta, a composição, conforme a sua realidade local. Em situações que o desastre é súbito, alguns municípios utilizam o valor da orientação operacional porque eles não têm condição local de fazer um levantamento de orçamento. A gente sabe disso. Mas não é a situação da seca. Então, apresentem os valores de vocês. Aí sim, caso o valor seja a superior, né, ou o parâmetro, a métrica seja superior ao que a SEDEC
prova, vai haver um corte de recursos baseado nisso, né? Vocês sempre devem demonstrar a necessidade local e coloquem tudo bem explicado para a gente entender de onde que os cálculos saíram. Em se tratando de estiagem, a principal ação federal da Secretaria é o abastecimento de água. E o abastecimento de água aqui é exclusivo para consumo humano. E nós seguimos a orientação da OMS, que em situações de desastre, o cálculo é feito de 2 litros por pessoa por dia. E quais são os... Então, assim, qual é o objetivo, né? Então, essa meta tem como finalidade abastecimento de água para a população. E quais são os objetos possíveis? Locação de caminhão-pipa. No caso, a gente usa um padrão de sem combustível incluído, mas se o município encontra algum com essa oferta, né? Às vezes, quem tá sendo contratado já oferece o combustível, não tem problema, ele vai justificar lá que esse caminhão é com combustível. A nossa métrica é de caminhão-pipa para um grupo de até 250 famílias afetadas. O nosso cálculo aqui de famílias são 4 pessoas. Então, a depender da quantidade de pessoas, a gente pega, né, a quantidade de pessoas que o município informa como afetados ou como beneficiados e faz a divisão por 4 para encontrar a métrica das famílias. Por até 90 dias. Tá? Esse é o limite que a Secretaria aprova para caminhão-pipa local. Né? Essa gestão desse caminhão-pipa vai ser feita, então, pelo município. E também a aquisição de combustível para esses caminhões. Aqui, o caminhão ele pode ser tanto um caminhão que vai ser locado, né, com recurso federal, ou um caminhão que o município providencie. Existem prefeituras que possuem caminhões, existem prefeituras que já têm contratos e que estão executando esses contratos e precisam só do combustível. Então, isso também é possível. Eu quero só o combustível, não tem problema, pode solicitar, apresenta a documentação, né, apresenta ali a métrica, né, de quantos caminhões ele tem, e essa meta é passível de aprovação. Uma observação que eu trago aqui, já que a gente está tratando de 3 regiões, né, me foi passado isso, que a gente está com representantes aqui, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, especificamente para municípios localizados no semiárido brasileiro, né, o semiárido tem uma definição legal ali, existe uma relação de municípios que estão nessa área do Brasil, o município deve apresentar um documento, né, no caso do Exército, demonstrando que existe a impossibilidade de atendimento pela Operação Carro-Pipa Federal. Aqui eu vou fazer um parêntese, que também é uma ação federal, faltou eu colocar ela aqui, porque é um outro tipo de articulação que passa pela Defesa Civil, né, mas aí talvez não tanto pela assistência social, mas é uma outra ação de assistência especificamente para atendimento e distribuição de água no semiárido brasileiro. A Operação Carro-Pipa Federal é uma cooperação técnica entre Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, que somos nós aqui, Secretaria Nacional, e o Ministério da Defesa por meio do Exército. Nós repassamos o recurso ao Exército, que é quem operacionaliza isso localmente, pela sua capilaridade, e indicamos também quais os municípios estão aptos a entrarem, né? Tanto, claro, o município se declara dizendo que precisa da operação, depois de ter o reconhecimento federal, e indica alguns documentos, e nós indicamos para o Exército fazer inclusão. Então, o Exército faz todo um processo seletivo ali, um processo de seleção de pipeiros para trabalhar durante 3 meses. Então, isso existe uma renovação. É uma parceria que existe já há uns 20 anos, mais ou menos, junto com o Exército. E a gente atende, então, na região do semiárido. Então, se o município estiver lá, mas ele teve a negativa do Exército por inviabilidade da operação lá no local, é só apresentar, só pedir, né, esse documento, né, é uma declaração que o município não pode ser atendido, ou não foi possível atender esse município pela Operação Carro-Pipa. E lembrando que a Operação Carro-Pipa Federal, ela atende prioritariamente
a zona rural dos municípios. O nosso recurso ele pode ser aplicado na zona urbana ou rural, mas também mais direcionado para a zona rural, porque é onde a gente tem problemas de rede de abastecimento. Agora, passando para outras metas que a gente tem a possibilidade de atendimento, mas apenas para municípios que não estão no semiárido, e aí por uma característica da estiagem, que ela é diferente do que acontece no semiárido do Brasil e fora desse semiárido. Então, a gente tem a possibilidade de atendimento de cestas de alimentos, né, especialmente quando o município apresenta ali, tanto no reconhecimento federal quanto na solicitação de recursos, que essa estiagem afetou a economia familiar, né, a agricultura familiar, aquela população rural ali que depende da água e da chuva para a sua produção, e aí com isso eles estão afetados diretamente, necessitando de um apoio na segurança alimentar. Então, é possível solicitar atendimento de cesta de alimentos, a gente também atende uma família, existe aí um corte da área rural e também por até 90 dias. A água mineral engarrafada também é possível de atendimento, a gente sabe que em algumas situações a emergência demanda a água engarrafada, não há possibilidade de atendimento por um caminhão-pipa ou por uma outra solução de potabilização da água. Então, nesses casos, é possível solicitar o atendimento de água mineral por até 30 dias. Para essas metas que envolvem logística, e especialmente a questão da água mineral, ele pede atenção aos municípios que busquem se inteirar quanto que vai custar a logística desse transporte, se ele tem área de armazenamento. Água engarrafada é um item que tem muita perda no transporte, então, por isso que a gente sempre dá preferência pelos outros dois abastecimentos, né? O caminhão-pipa ou alguma solução de potabilização da água. Nesse último caso aqui, é interessante buscar apoio do Ministério da Saúde, né, via Sistema Único de Saúde, sobre a questão do hipoclorito de sódio, se ele for viável para isso, ou mesmo, hoje no Brasil, nós temos alguns equipamentos de potabilização de água para comunidades bem eficazes. Então, também isso pode ser buscar articulação para o município fazer uma aquisição ou para o município também conseguir uma doação dessas plantas potabilizadoras. E a última meta possível também, nesse caso associado às duas últimas, é solicitar combustível para a distribuição dessa assistência humanitária, também por um atendimento de até 90 dias, que estaria casando ali com a questão das cestas. Isso aqui é especialmente relevante, a gente teve isso bem crítico ano passado na região norte com a seca, porque existia falta de combustível, aumento grande no frete, né, no transporte, inclusive com inviabilidade, né, de determinadas regiões de receber por via fluvial. Então, o município não adiantava só ele conseguir adquirir a cesta, ele tinha que fazer essa cesta chegar na população. Então, essa meta aqui também é uma meta possível. Aqui são os dois próximos slides, são apenas para a gente, quando a gente trata mais com quem preenche o sistema, é que as metas, a gente pede que elas não sejam preenchidas como um item só, né? Com uma meta com vários itens, mas sim cada meta um item, porque aí o município consegue declarar melhor a justificativa e depois, numa fase de prestação de contas, fica também mais clara as ações que o município fez a solicitação. Então, ainda sobre esse preenchimento, como eu disse ali, né, preencher cada aquisição ou locação por meta, conferir sempre as informações que são preenchidas, porque às vezes o município pede uma coisa, mas ele queria pedir um pouco mais, o sistema faz cálculos, alguns cálculos do sistema são automáticos, então é importante o município verificar se o valor que ele está solicitando é exatamente aquele que ele deseja. E sempre utilizar o campo da justificativa de meta para indicar a população vai ser atendida, o tipo de veículo, no caso dos veículos, memória de cálculo,
para a gente poder entender e evitar que esse processo retorne ao município, atrasando a liberação do recurso, porque sempre que falta alguma informação, a gente precisa devolver. Então, nesse caso, a assistência social é muito importante na apresentação de relatórios sociais. Então, se o pedido acontece um considerável tempo depois da data do desastre, a gente vai pedir uma atualização de danos humanos, porque o desastre ele evolui, né? Ele pode tanto aumentar o número de afetados quanto diminuir. Então, a gente precisa saber da realidade naquele momento, da solicitação e da análise. E aí, aqui, por fim, conferir quais são as metas que foram aprovadas, o valor de cada um. Eu sempre repito aqui que a solicitação de recursos ela é mera expectativa, né? O município não sabe quanto que ele vai receber, se tudo vai ser aprovado ou não. Então, sempre acessem lá, confiram, vá junto com a Defesa Civil. Isso acontece muito, né? A solicitação é feita pela Defesa Civil, mas a execução do recurso é feita pela Secretaria de Assistência Social. Então, estejam sempre muito juntos da Defesa Civil para vocês entenderem o que foi aprovado, como que esse recurso é gasto, observar que as ações são emergenciais. Isso aqui é muito importante. O decreto de situação de emergência ou de estado de calamidade pública, ele é um instrumento jurídico que permite ao município ter, por exemplo, a dispensa de licitação. É uma das prerrogativas do decreto. E nem precisaria do reconhecimento federal. O reconhecimento é para ele ter acesso a recursos federais, como os nossos aqui, como os do MDS. Então, assim, todo esse recurso ele é emergencial. Embora assim que é liberado o recurso, autorizado o empenho, o período de vigência é de 180 dias, mas a gente entende que a população está afetada. E são itens essenciais, são itens de assistência. Então, procurem fazer as aquisições o quanto antes, né? A partir do momento que o processo está aprovado ali no sistema, já começa a levantar como que vai ser feita essa aquisição. Busquem junto à área jurídica e de compras do município a questão da dispensa de licitação. Muitos municípios chegam no fim de emergência informando, eu quero prorrogação porque eu não consegui licitar. Isso é dispensável, é por isso que é um recurso emergencial. Então, tenham muita atenção à questão emergencial, que isso é algo que depois é cobrado do município numa prestação de contas quando a execução é feita tardiamente. O recurso de resposta da Defesa Civil Nacional, ele é só pode ser gasto mediante um cartão de pagamento da Defesa Civil, que é aberto pelo governo federal em nome da prefeitura, né? Eles vão indicar quem vai ser o usuário desse cartão, e só existe a função débito. A gente, desde o ano passado, a Secretaria vem trabalhando na questão de digitalização desses pagamentos, né, de meios digitais, e agora, em maio, em virtude do desastre no Rio Grande do Sul, foi conseguido junto ao Banco do Brasil, que é o banco que é onde é feita a operação, as contas, uma excepcionalização para uso digital, ou seja, pagamento por Pix, né, basicamente. Mas aí é uma indicação da secretaria, então o município precisa procurar saber se na situação dele foi excepcional. Isso acontece porque algumas vezes demora a chegada do plástico, né, do cartão físico. E muitos municípios demoram, eles acabam, por insegurança de gastar o recurso, esperam que o cartão chegue para conseguir fazer as compras, né? Ainda que, como órgão público, possa fazer as compras e esperar um tempo para o pagamento. Esses 180 dias que eu falei de execução, eles envolvem tudo, eles envolvem a aquisição, a distribuição e o pagamento. Então, é um tempo considerável, né, para fazer tudo isso. E aí depois, sim, teria 30 dias para fazer a prestação de contas ao fim dessa vigência. E, no fim, né, existe a devolução de saldos não utilizados, que também tem as orientações ali. Em relação à devolução de recursos e a não aplicação, é muito importante também o município entender que ele recebeu o recurso, ele precisa avaliar localmente se a situação de emergência ainda se configura. No caso de estiagem, acontece em alguns casos da solicitação do município demorar para chegar aqui, mas como ainda tem reconhecimento federal, o recurso ser liberado.
Mas quando chega no município, o município entende que, não, eu aqui já voltei a conseguir ter um abastecimento, não preciso mais do recurso. Então, basta o município não executar e fazer a devolução integral, ou se for só essa meta de abastecimento, ou a devolução parcial desse recurso. Não existe um ônus, uma marcação para o município que não executou, né, esse orçamento. O importante é ele executar desde que exista a situação de emergência configurada ali no município e a população diretamente afetada. Então, aqui também tem alguns sites com legislação e com o... a gente está com essa atualização aqui, ó, na nossa página, que agora está bem mais explicado o que são as ações de socorro e assistência. Essas orientações operacionais estão disponibilizadas lá. E também tem essa outra de legislação, que também é muito importante os municípios terem conhecimento das legislações aplicadas à defesa civil. Bom, quanto à apresentação, era isso. Deixo aqui também, né, então, esses contatos da Coordenação Geral de Gestão de Processos, da Coordenação de Assistência Humanitária, e volto agora para a Cíntia, né, para poder mediar, então, a questão das perguntas. Obrigada, Júnia, foi bem esclarecedora a pauta. Estou com um problema temporário aqui na câmera, hoje o dia não está ajudando a tecnologia, mas vamos lá, se tiver alguém com alguma pergunta, se quiserem levantar a mão. Não? Eu vou fazer o seguinte, então, a gente faz um relato rápido, sempre um pouco sobre a atuação do MDS, enquanto vocês se esquentam aí para as perguntas para a Júnia. É só 5 minutinhos para a gente fazer alguns recados protocolares, e na sequência passo de volta para as perguntas, mas se vocês puderem ir pensando e refletindo, seria ótimo. Então, rapidamente aqui, a gente ressalta o trabalho da assistência social em situações de emergência, a atuação do MDS, em específico na questão das estiagens. Aí a gente sempre proveitosa a parceria aí com o pessoal da Defesa Civil, então o SUAS compõe, tanto no nível federal, quanto estadual, quanto municipal, o Sistema, né, Nacional de Proteção e Defesa Civil. Então, se vocês da assistência ainda não têm uma interlocução com as esferas de proteção e defesa civil do seu município, a gente incentiva que vocês procurem, dialoguem, verifiquem se existe, como a Júnia falou, o plano de contingência dentro do município de vocês, conheçam esse instrumental, caso vocês ainda não tenham, não conhecem e não fazem parte, tá? Porque a política assistencial é parte de toda essa lógica. Em novembro do ano passado, a gente instituiu um grupo interno do MDS com a perspectiva de trazer ações de todas as secretarias do Ministério para refletir no que a gente pode estar trabalhando na situação de emergência, e a partir dessa portaria a gente conseguiu fazer muitos avanços. A gente ainda tem alguma atuação um protocolo mais claro para a questão das chuvas, mas a gente está aqui junto com vocês, com os municípios, tentando criar também esses instrumentos bem objetivos aí para a questão da estiagem, da seca e da estiagem também. Então, aqui eu trouxe só um quadro aí da Amazônia Legal, né, de todos os municípios que compõem a Amazônia Legal, para dizer da importância do uso do cadastro único como diagnóstico para essas situações também. Então, a gente tem aqui no cadastro único informações sobre agricultura familiar, pescadores, ribeirinhos. Nós temos aí, entre as populações tradicionais específicas cadastradas no CAD único, uma população de mais de 1.400.000 pessoas aí na Amazônia Legal,
Então, uma dica aí de reflexão e como é que a gente tem que atuar, em específico, os que são muito atingidos por causa da estiagem, a questão da agricultura familiar. Lembrando que todo município que solicita emergência ou calamidade e tem o reconhecimento federal, ele pode solicitar, via o coordenador estadual do Bolsa Família, a possibilidade da liberação da parcela mensal a partir do primeiro dia do calendário do pagamento do programa. Então, se o município decretou, vocês já podem ter todos os beneficiários do município, aí não tem localidade, o município como um todo, ele tem a liberação da parcela mensal a partir do primeiro dia. Ou seja, as famílias podem ir solicitar a qualquer tempo o seu recurso. E a gente tem a prorrogação de todos os prazos de qualificação cadastral do Cade Único. Então, as famílias do Bolsa, elas têm que ter a atualização do seu cadastro a cada 2 anos. Todos esses prazos, eles são prorrogados quando o município está nessa situação. Aqui, vários casos onde a gente já fez isso, né? Inclusive, ano passado a gente fez vários casos aí na região amazônica e os municípios do Acre já estão na próxima folha também, com a liberação do pagamento único, tá? E para fazer entrar nas ações, a gente soltou também esse ano ações especiais de enfrentamento de situações ampliadas de vulnerabilidade. São quando o município não tem ainda o decreto, né, municipal de emergência, mas ele tem um quantitativo de população dos grupos tradicionais e específicos grande no município, ele pode solicitar também a quebra e a unificação do calendário, tá? Aqui, então, falei das atuações da Secretaria de Cadastro Único, a Secretaria Nacional de Renda e Cidadania, e aqui, minha função aqui, que é do Sistema Único de Assistência Social. A gente tem a revista que foi lançada em dezembro, sugere a leitura, então, que a gente trabalha com os 3 eixos: vigilância, gestão legal, administrativa, orçamentária e articulação e intersetorialidade, são os nossos eixos de gestão, e nossos eixos de atendimento, que é a questão do trabalho social com famílias e indivíduos, que é tanto a escuta qualificada do cidadão, mas também levar informações qualificadas para o cidadão, para o usuário na ponta, usar os nossos CRAs e as nossas unidades como um mecanismo de reflexão. Então, a gente está fazendo esses apoios técnicos também no intuito de que vocês possam, a partir desse apoio técnico, levar informações qualificadas para o usuário na ponta sobre as situações de emergência. Benefícios assistenciais e transferência de renda, que inclui o Bolsa Família, mas também inclui os benefícios eventuais, que aí é de uma regulamentação que vai de município a município, então cada município tem a sua regulamentação, mas existem modelos de regulamentação e de orientação técnica, então a gente sugere a leitura do documento de orientações de benefício eventual e o acolhimento. O acolhimento e o abrigamento, o alojamento provisório, ele vem muito para a questão das chuvas, mas ano passado a gente usou recursos que a gente do nosso cofinanciamento para as questões de deslocamento de terreno, porque o rio desce, né? E as beiradas e as encostas ficam mais complexas, né? Então, as casas, tivemos algumas casas aí que precisaram, algumas famílias que precisaram de alojamento, e também por questões do incêndio, né? Famílias que perderam a casa por causa dos incêndios também solicitaram o recurso. Então, a gente coloca isso para vocês ficarem atentos, porque às vezes a gente na assistência está tão acostumada que alojamento é coisa de chuva, mas a gente ano passado precisou também acolher famílias. E a gente acolheu também um ou outro município, fez uma ação de trazer comunidades isoladas, ou seja, elas perderam o fluxo do rio por um tempo, e aí elas trouxeram essas comunidades para perto do centro do município ou para um outro município. Então, esse tipo de acolhimento também é possível
com o recurso do PEVAC, que é esse recurso nosso de emergência. Então, essa foi a Secretaria de Assistência Social, e aí a Secretaria de Segurança Alimentar, a gente, na estiagem, tem a questão do programa Cisterna. Hoje ele está muito mais vinculado a um desenho de uma tecnologia social para a região Nordeste, mas existe todo um estudo dentro do MDS para transportar, criar novas tecnologias sociais para a questão amazônica. Aí muda um pouco, né? Porque no Nordeste trabalha-se muito com a captação de chuvas, e na Amazônia a gente está trabalhando muito com uma reflexão sobre a necessidade de poços e retirada da água. Temos a ação de distribuição de alimentos, essa é bem conhecida, que é a distribuição de cestas básicas. Ano passado, a gente chegou no município já numa situação em que as cestas básicas já não tinha navegabilidade nos rios, então a gente não conseguiu fazer a distribuição de alimentos porque os municípios já pediram numa situação muito agravada. Então, para os municípios ficarem atentos, que talvez a necessidade de se preparar para um momento para que a gente possa chegar. O apoio às cozinhas solidárias. As cozinhas solidárias hoje elas têm um cadastro muito mais na região sul e sudeste, mas é importante a gente fomentar que os movimentos também se organizem em redor das cozinhas solidárias. Vocês podem ter mais informações sobre isso lá no site do MDS. E para recuperação, aí o programa de aquisição de alimentos e o programa de fomento rural. Então, para vocês deixarem atento todas essas questões. Então, esse foi só um lembrete aí das possibilidades também do MDS que a gente faz em todos os nossos encontros, para que a gente possa, então, ter clareza do que o SUAS pode abrir mão nesses momentos. Então, da minha parte é isso. Júnia, quer falar? Fica à vontade. Sim, lembrei que você colocou aí a questão de atendimento de comunidades tradicionais. Isso é importante a gente colocar aqui no caso da assistência, que a gente tem visto muito essa demanda recente em todos os desastres. O município às vezes solicita, mas ele solicita para suas comunidades, né, urbana ou a rural próxima ali. E muitas vezes não inclui as comunidades estacionais. Aqui eu quero dizer especificamente indígenas e quilombolas. Apesar de serem, às vezes, áreas federais, né, apesar de serem áreas, muitas vezes, federais, a questão dos indígenas, eles são cidadãos do município. Então, é importante colocar, né, e aí a assistência social ela é muito importante nessa hora, para levantar essa população e saber, e aí junto com os órgãos que trabalham juntamente com essas comunidades, fazer o levantamento de quais comunidades estão isoladas, quais estão necessitando de apoio, para esse pedido já vir junto com o do município, né? Que aí o município vai fazer a gestão desse recurso e também vai apoiar, assim o município consegue apoiar todos os seus municípios, né? É importante que é uma questão relevante, que às vezes, muitas vezes chegam como pedido, né, tanto para o MDS quanto para nós aqui, via os outros ministérios que tratam desses assuntos, né, direitos humanos, povos indígenas, igualdade racial, e sendo que é uma questão local, né? Então, tenham atenção a quando levantarem as comunidades e todo mundo que precisa de apoio e de assistência humanitária. Obrigado, Júnia. É isso aí. Pessoal, vocês têm perguntas? Não? Hoje estamos caladinhos. Então, pessoal, já que não tem perguntas aqui do pessoal, a gente vai fechar, mas assim, nós temos um canal aberto, assim, a gente tem uma parceria com a Defesa Civil já de momentos bem caóticos, mas também de momentos bem proveitosos, uma longa parceria. Então, caso vocês tenham alguma pergunta e queiram colocar alguma pergunta,
a gente tem lá o nosso grupo de WhatsApp, fiquem à vontade também para colocar por lá, porque a gente faz chegar a informação. Então, o objetivo aqui é circular esses dados e informações para que todo mundo tenha ciência e esteja bem preparado para o que está chegando, né? Alguns municípios já estão em emergência, alguns outros brevemente estarão. Então, agradecer enormemente, Júnior, pela sua presença aqui. Vai ficar gravada. A apresentação a gente coloca sempre lá no nosso grupo de WhatsApp, mas se vocês quiserem, podem solicitar também no e-mail emergencianosuas@mds.gov.br. Então, será. A gente compartilha também a apresentação. Então, sem mais. Alguém quer fazer o último comentário? Alguma observação? Quero só Não? agradecer uma Vai lá, Júnior. vez a nossa parceria e colocar também aqui a Defesa Civil Nacional à disposição para tirar dúvidas. A gente também tem, né, o site que estava disponibilizado ali, e eu vou colocar aqui no chat o telefone geral, que hoje desculpa, eu não estou conseguindo digitar e falar ao mesmo tempo. 34 4600. Nós estamos com um serviço de chat robô, que também já tira algumas dúvidas e dá alguns direcionamentos da Defesa Civil. Certo? Era isso. Obrigada, Cíntia. Obrigada, pessoal. Obrigado. E na próxima quinta-feira vamos falar um pouquinho sobre saúde e emergência na estiagem, gente. Obrigadíssimo. Até o próximo Obrigada, encontro. Obrigado. Tchau, tchau.